Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, o Senhor, o Criador, o Eterno, Soberano, Único, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com muito amor, a imensidão de um amor inigualável, incomparável, desceu do céu e veio a este mundo. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Santo Espírito de Deus, o Senhor conhece cada um, cada coração. O Senhor sabe pelo que cada um está passando, o momento que está vivendo. E em Ti, Senhor, há o socorro, em Ti há o conforto, a segurança. Sim, nosso Deus, como o Senhor mesmo diz, aquele que habita no Teu esconderijo, a Tua sombra vai descansar, vai relaxar, Senhor. Vai se sentir aliviado. Então, nosso Deus, nós pedimos que o Senhor abra mais o entendimento e opere, Senhor, neste momento, onde quer que alguém esteja, por onde está andando, viajando, não sei, onde estiver, ouvindo as Tuas palavras, que o Senhor opere. Tua presença traz paz, Tua presença é a luz do céu. O Senhor é quem dá a direção. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, a família, Instituto Divino do Senhor nesta terra, a instituição, nosso Deus, abençoa, Pai. Olha para o Teu povo e nós agradecemos desde já, queremos Te ouvir. Jesus, fale conosco. Amém e graças a Deus. Amém? Então nós estamos esses dias, as quartas-feiras, nos segredos das orações. Lamentavelmente, gente, povo de Deus, não são todas as pessoas que dizem eu sou de Jesus, né, que gostam realmente de estudar a palavra de Deus. Muita gente, que diz eu sou de Jesus, só se interessa pelo resultado final, não importam os meios. Ou seja, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção, quero minha bênção. E muitas vezes o próprio diabo engana. Mas vamos aqui à simplicidade de Jesus, amém? Então vamos lá em Mateus capítulo 6. Nosso estudo está bem gostoso, está bem objetivo, bem simples, como sempre. Mateus capítulo 6. Eu vou pegar do versículo 5, mas nós estamos indo assim bem aos pouquinhos, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Dá uma paradinha. Isso aqui não é, obviamente, a quem é pertinente e compete orar. Por exemplo, às vezes vamos fazer um mini culto na rua. Podemos? Vamos evangelizar, nos reunimos e vamos orar. Vamos orar. Óbvio que tem que orar e vai orar ali em público. Mas não era o caso da época em que, principalmente o grupo dos fariseus, era um dos segmentos do judaísmo. Mas Jesus mostrou com clareza que gostavam muito de exposição, né? Gostavam muito de estar na vitrine, né? De visibilidade, procuravam isso, procuravam mesmo. Então é disso que Jesus está falando, não é o fato de você, né, você estar reunido com um grupo de pessoas e sentiu de orar, né, ou na sua casa, ou na rua. Então não é por aí, tá? Era pela prática desse grupo chamado fariseu, que muitas vezes atacava Jesus porque queria apanhá-lo em alguma palavra, alguma coisa que fosse contra a lei de Moisés. Então já compreendemos a simplicidade desse versículo 5. E aí o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Há orações que são realmente sigilosas, é você e Deus.
Você não vai precisar ficar confessando um pecado diante de todo mundo, em voz alta, nada disso. Quando há necessidade de uma reconciliação com Deus, tá? Porque andou desviado, afastado, caiu, errou, pecou feio, aí sim deve ser no meio do corpo de Cristo. Mas não é para ficar confessando, fiz isso, fiz aquilo outro, não. E há orações que você vai derramar o coração diante de Deus, dependendo então do seu momento, é necessário orar sozinho com Deus. E isso também deve se tornar uma prática diária. Você entrar no seu cantinho e conversar com Deus. Agradecer tudo que Ele tem feito, se derramar ou fazer um pedido. E aí? Então, versículo 7. Porque hoje o nosso foco continua no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Bom, há orações e orações, tá, irmãos? Orações e orações. Então, esse versículo 7 hoje é a nossa base para alguns segredos, né, das orações. Então, vamos lá. Você deixa marcadinho aqui e vai comigo agora lá em Tiago, capítulo 5. Porque hoje nós vamos falar da oração segundo o momento. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13, está assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, aqui dá uma paradinha para entendermos essa base linda. Está alguém entre vós aflito? Ore. No momento de aflição, povo de Deus, irmãos, não é para entrar em desespero, não. Você tem Deus como Pai. Deus é teu Pai. Soberano, o Todo-Poderoso, vai se desesperar por quê? Sabe por que se desesperam? Porque a fé está fraquinha. Porque nem lembram no momento da aflição que o Pai chama para entregarmos a Ele o que nos aflige. Simples. Está alguém entre vós aflito? Ore. Vai entregar teu problema, é entregar. Não é ficar chorando, desesperado, é entregar. Está alguém entre vós aflito? Ore. Oração diária. A verdadeira oração é quando você vai a Deus, que é teu Pai, pelo soberano nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e derramou o seu sangue por cada um de nós, por você. Então você já vai com os valores certos. Você já vai consciente de que Deus, como teu Pai, porém como Todo-Poderoso, Ele quer te ajudar, Ele vai te ajudar e Ele tem todo o poder. Então Ele pode. Irmãos, povo de Deus, está acontecendo um fato no meio evangélico, há uma realidade, que muita gente não se alimenta espiritualmente, não se alimenta da palavra de Deus todos os dias, para estar com a chama da sua fé acesa. E uma firmeza mesmo de fé, em comunhão, para que não se desespere quando um problema grave aparece. Porque enquanto nós vivemos neste mundo, nós vamos enfrentar problemas. Uns mais simples, outros mais sérios. E algum, talvez, num momento que levaria pessoas até a pensar em desistir. E o Senhor Deus, Ele espera ser buscado em todo o tempo, que se viva em comunhão com Ele. Porém, nesses momentos, Ele tem o maior prazer em socorrer, porque Ele é Deus. Então, está alguém entre vós aflito? Ore. E aí, nós temos de ver alguns casos objetivos. Vou te dar 2 exemplos hoje. Um foi o rei Davi. Antes de ser rei, já ungido por Deus,
desde os seus 16 anos. Saul, com tanto ódio dele, queria matá-lo. De qualquer forma, ele queria matar o Davi. E Davi viveu fugitivo por muitos anos. E aí, então, houveram muitos momentos de aflição em Davi. E muito interessante que na aflição ele buscava e orava seríssimo a Deus. Aí Deus o livrava e ele logo cantava um louvor de agradecimento. Dá uma olhada comigo no Salmo 18, no versículo 6. Salmo 18, versículo 6. Quem lê comigo? Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Que confiança, né, gente? Isso, confiança. Confiança. Muitos filhos de Deus, irmãos, levam uma vida meio que religiosa. Quer ver? Já fui ao culto, já entreguei meu dízimo, eu já tomei minha santa ceia. Mas quando caem num momento de aflição, até esquecem da grandeza de Deus e do amor de Deus como Pai. E que Ele ouve. E você vê o Davi, olha bem, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Ele assumiu Deus. Eu tenho um Deus. Tem gente que fica tão dividida, irmãos, busca socorro em tantos lugares, ou coisas, ou pessoas, que quando o mal ataca de repente e é grave, a pessoa fica perdidinha. A comunhão com Deus é que vai ditar o comportamento de cada momento. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ou seja, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é meu Pai. Ele entregou Jesus que derramou sangue por mim, Ele vai me ouvir. Mas e quando não há essa certeza? Porque não há a comunhão diária. Então, na angústia, invoquei ao Senhor. Na angústia não é para ficar calado. Na angústia não é para entrar em desespero. Na angústia não é para ficar batendo em portas. É para entrar no cantinho, lá no cantinho. Ou num culto em que está ouvindo a palavra do Espírito de Deus, a palavra que socorre. Na hora da oração é para orar sério. É para entregar o problema e confiar. É para assumir o que está escrito. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Clamor, irmãos, não é um cochicho. É como um grito de socorro. Levantar um clamor ao céu. Estou passando por isso, estou num momento assim tenebroso, então eu vou clamar o socorro de Deus. Mas eu confio, eu tenho certeza que Ele me ouve. Está faltando isso. E aí, não em todos, é claro. Clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz. A voz de Davi entrou no céu. E ele teve certeza, o meu Deus conhece a minha voz. Ele diz, ouviu a minha voz. Ele especifica isso, que é importantíssimo. Quando o cristão não leva uma vida de oração, quando ele não é adorador de Deus, a sua voz não entra no céu constantemente. Como vai ser conhecido no céu? Deus envia anjos, mas a voz entra no céu. E aí? Ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Você vê que ele está orando de modo pessoal. Ele está orando na sua aflição. Ele diz na angústia, ele está no momento de aflição.
Aqui, ó. E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O que vemos aqui em Davi? Nós vemos os fatores, irmãos, de uma confiança e uma certeza absoluta. Porque você vê que esse versículo encerra dizendo: chegou o meu clamor perante a sua face. Eu não tenho dúvida nenhuma que o meu clamor entrou no céu, chegou diante da face de Deus. Ele está vendo. Ele escutou, ele está vendo. Ou seja, ele ouviu e ele está me vendo. Muitos cristãos não meditam nas palavras para ganharem essa confiança, a fim de viverem uma vida em comunhão, de modo que, no momento de aflição, orem com convicção e tenham uma certeza absoluta de que Deus ouviu. Como é que se pode alcançar essa certeza? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 4, estamos fazendo um estudo sobre alguns segredos das orações. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Quem lê comigo? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui já nos dá uma certeza. Se você é de Jesus, obviamente você crê então em Jesus, que é a palavra. Então você crê na palavra, não vai duvidar da palavra. Que não há criatura alguma, não há uma pessoa que esteja encoberta diante dele. Vocês devem ter ouvido o testemunho do astronauta que ficou, né, da nave, a espaçonave ficou perdida no espaço. E ele falou de Jesus. Uma certeza que Deus estava vendo e ouvindo. Outros viveram outros momentos, oraram, clamaram e não tiveram dúvida de que Deus ouviu. Não há criatura alguma, então não estou encoberta aos olhos de Deus. Pronto. A criatura é a pessoa que ainda nem aceitou Jesus, porque no mundo tem dois grupos, os salvos e os não salvos. Pastor, só não pode afirmar isso? Posso, irmãos, porque está na Bíblia, eu te aponto. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, a Bíblia nos diz que há uma ardente expectativa, escrito expectação, pela linguagem da época, óbvio. Há uma ardente expectativa na criatura, esperando a manifestação dos filhos de Deus, apontando os dois grupos que existem. A criatura que ainda não aceitou Jesus, porque ainda não compreendeu. Há uma ardente expectativa. Eu citei para você, você anota, Romanos 8, 19. Então não pode dizer, pastor, estou apontando, estou mostrando para vocês que Deus tem dois grupos de pessoas no planeta. Tem os que já aceitaram Jesus e estão salvos. Os que ainda não aceitaram, que ainda são criaturas. São de Deus, claro, são de Deus. Mas são criaturas, Deus criou. Não é isso que está escrito? Vamos ler? Tá bom, é estudo, né? Então tá bom. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Pronto. Vamos dizer assim, a pastora falou. Não, a pastora leu na Bíblia e está na sua Bíblia. Então vamos juntos. Capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 19. Vai comigo? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pronto. Vou te dar um exemplo. Isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aí Jesus enviava os discípulos e diziam, ide pregai o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, você agora pode ter Deus em você e na sua vida para reinar, para acabar com a obra do diabo, com o seu sofrimento. Está bem claro que são dois grupos, irmãos. Quem diz amém? Amém. Está fraco esse amém. Amém. Uma ardente expectativa na criatura, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tempo de pandemia, quem acendeu a chama da fé não teve medo. As pessoas ficavam surpresas. Pô, você não está apavorado? Eu estou em pânico.
Não, eu já falei de Jesus para você. Você não quer? Ah, mas não é bem assim, porque tantos pastores partiram a fé de cada um. Não julgue, não tente colocar uma trena na fé de ninguém. Nem na sua você consegue. Quem conhece a nossa estrutura é Deus. Quantas vezes tivemos que dizer isso? Por quê? Porque no Rio de Janeiro não houve nenhum decreto, nem nenhuma lei para fechar as igrejas, sim para não ter cultos. Então mantivemos a igreja aberta, mantendo as regras da lei, porém não deixamos de recepcionar as pessoas que queriam dobrar os joelhos, orar, ouvir uma palavra. E aí muita gente ficava atacando. Por quê? Eu não tenho fé nenhuma, mas não somos nós que vamos julgar isso. Então, está bem claro isso. Aí, como eu tenho certeza que Deus está me observando? Você é praticante da palavra de Deus? Salmo 34, 15. Isso tudo para entender confiança, né, pessoal? Salmo 34, 15. Quem vai comigo? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos. Os olhos do Senhor estão. Você sabe quem escreveu esse salmo? Davi. Então eu vou te fazer uma pergunta. Por acaso, num momento de aflição, Davi ia orar para ver se ia dar certo? Ou ele ia convicto de que Deus o escutava e o atendia? Esse é o maior segredo, um dos maiores segredos, irmãos. Muita gente ora para ver se vai dar certo. Muita gente ora achando que tem fé, no achismo. Muita gente ora, mas não tem convicção de que a sua voz entra diante da face do Senhor. Então, o que é necessário? Preparação. Vai orar, principalmente para pedir alguma coisa, para fazer uma súplica, uma petição. Vá convicto de que Deus vai te ouvir e vai te atender. Senão, de que adianta orar? É diferente de outros tipos de orações. Por exemplo, orar para adorar a Deus. Comunhão com Deus em adoração. Você vai diante de Deus, orar agradecendo. Porque oração é diálogo, irmãos, com Deus. Oração é comunhão com Deus. Então tem adoração, tem louvor, tem gratidão, tem súplica, tem momento de guerra em que o altar da oração é um tribunal. Estamos falando de oração no dia da angústia, por uma aflição, alguma coisa que está causando uma aflição. Uma pessoa aflita não é uma brincadeira. Recebeu um diagnóstico que não tem cura, não tem jeito, a aflição tomou conta do coração. Então nós vamos agora a Isaías 38. A aflição porque foi desenganado. Isaías capítulo 38. Olha o título do capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Pronto, desenganado. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Dá uma paradinha. Meu Deus, a doença tomou conta e vem o decreto. E o mais forte e terrível é que o decreto veio da boca de Deus. Se Deus é quem está dizendo que ele vai morrer, ele vai se socorrer a quem? Observa comigo, esse é o verdadeiro caso que seria irreversível. Mas espera aí, por quê? Porque este homem
que foi rei de Israel, que assumiu o trono aos 25 aninhos de idade e que desfez tudo o que o sujo do pai havia feito. O pai de Ezequias fechou o templo, trancou todas as portas para fazer a bagunça lá dentro. O mundanismo, a idolatria, tudo que não prestava. E quando esse menino assumiu, ele levantava de madrugada para ir a Jerusalém para a reconstrução de tudo o que agradava a Deus. Ele restaurou as portas, ele convocou todo o povo de Deus, ele voltou com os cultos, levantou cantores e adoradores, fez tudo para agradar, que agradava a Deus. Mas com tudo isso, ele caiu com essa enfermidade. E aí? Era para ele dizer, bom, acabou tudo, agora acabou, porque eu vou me socorrer em quem? Se o próprio Deus está dizendo que eu vou morrer. Mas ele teve uma intimidade com Deus, uma comunhão tão profunda, que ele sabia que o quebrantamento de coração, um arrependimento sincero e quebrantamento, tocaria o coração de Deus. Mas, meu Deus, por que ele precisaria se arrepender? Porque se você observar o histórico do reinado, do reino de Ezequias, vai ver que Deus deu tudo para ele em abundância. E depois ele se envaideceu no espírito. Tem gente que está dentro das igrejas, irmãos, mas tem um orgulhozinho daquilo que conquistou. E se você parar e analisar na palavra, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não reconheceu que tudo veio de Deus. E aí? O diabo não tem nada, não é dono de nada, nada. Olha os princípios. Satanás, Jesus disse que ele é ladrão, salteador, diz que ele rouba, mata e destrói. No entanto, ele levou Jesus no alto de um monte, no mais alto monte, mostrou todos os reinos do mundo, reinos e a glória desses reinos, poder, status, grandeza, fama, tudo. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Desde quando o diabo é dono de alguma coisa? Jesus deu-lhe um passa fora. Tem gente que se vê uma ofertazinha além daquilo que já tem. Não importa se tem igreja, se não tem, se tem culto, se não tem. Eu vou usar um exemplo metafórico. Louco. Alguém que é de Jesus foi contratado para ganhar uma fortuna na Coreia do Norte. É metafórico mesmo. Mas não quer saber que lá não pode ter um versículo da palavra, nenhuma palavra. Se for encontrado com uma Bíblia, fuzilado, vai ser condenado. Ou vai para trabalho, em campos de trabalhos forçados, para comer uma cuia de ração. Metade de um coco. Eu disse que ia te dar um exemplo metafórico, né? Doido. Mas tem gente, meu irmão, que com pouca coisa se embevece. Agora nós vamos ver como foi que Ezequias conseguiu reverter esse quadro. Como ele fez. Como foi que ele trouxe Deus a seu favor, se foi Deus que deu o decreto. Então vai comigo. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Pessoal, tinha mais alguém ali com ele? Não. O Isaías tinha acabado de sair. Ele virou o rosto para a parede. Ele sozinho com Deus. Esse é um dos grandes exemplos de o pior momento de aflição. De estar no quarto sozinho, sem ninguém, sem nada, sem ver nada. Ele vira o rosto para a parede e ora. Aí o versículo 3, e disse, Senhor,
Esse já exclama, né, irmãos? O momento de dor que ele está vivendo. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ah, Senhor, Senhor, lembra-te, olha, lembra-te. Sabe o que ele está dizendo? Lembra que eu andei na tua palavra, Senhor. Ezequias caiu em si e viu que a vaidade tomou conta do coração dele. Que por muitos momentos ele pensou que as riquezas e as conquistas que ele fez foram pelos seus méritos. Muita gente vive assim no mundo, irmãos. Não porque eu, não porque eu, não porque eu, não porque eu. E se tem uma coisa que agrada ao diabo é isso, é o eu. E se tem uma coisa que afasta Jesus, é o eu. Por quê? Porque Jesus disse lá em João 15, sem mim nada podereis fazer. Porque quem criou o ser humano? Ele não se criou. Foi Deus quem o criou. Foi Deus quem criou. Quem foi que criou a água potável que sacia a sede? Ninguém. A pessoa mais rica do planeta não vive sem beber água. Foi a palavra, foi Jesus. Quem foi que criou os alimentos que sustentam o nosso corpo? Foi a palavra, foi Jesus. Como é que o ser humano, não é, quer viver uma vida própria como se fosse literalmente autônomo para viver? Eu não vou esmiuçar o orgulho e a vaidade do rei Ezequias, mas a oração que ele fez, porque ele está em momento de grande aflição. E muita gente que anda dentro de igreja, irmãos, até de Jesus com sinceridade, quando cai no momento de aflição, fica perdidinho, não sabe nem como orar. É um tal de pedir para todo mundo orar, está perdido no oceano, um oceano revolto, o barco está à deriva, ou já perdeu o barco, está desesperado. Então não houve previamente uma busca que desse segurança e comunhão. Vai dizer, não estou sozinho. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Jesus derramou o sangue, que ele não vai fazer por mim se ele derramou o próprio sangue? Então Ezequias, ele está orando a Deus, porque no momento que ele está vivendo, ele sabe que ele estava errado. O triste, irmãos, é uma pessoa querer que Deus socorra, sendo de Jesus, e nunca reconhecer que erra. O pior sentimento de um coração é o orgulho. E aí? Tem gente que diz assim, o pior sentimento é o ódio. O ódio é um veneno que corrói, mas o ódio é em razão de alguma coisa ou de alguém. O orgulho não. É em si mesmo. Eu. Foi o primeiro sentimento que dominou Satanás quando era Lúcifer, estava no céu, um anjo de luz. Deus viu dentro dele, ele concebendo o orgulho. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Eu. No livro de Daniel apresenta o Nabucodonosor. Sendo o rei, Daniel deu uma repreensão nele, deu um alerta. Ó rei, eu vou parafrasear, quebranta esse coração, pare de ficar atribuindo a si mesmo aí as glórias. Porque Nabucodonosor dizia, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para o meu prazer. Eu. Tem que ver, irmãos. Tem gente que a vida parou, até subiu alguns degraus, mas chegou e parou. Parou por quê? Porque Deus disse, basta. Nunca glorifica a Deus pelo que recebe, pelo que conquista, pelo que é. Tem hora que Deus diz basta, irmãos. E aí? Foi o basta do Ezequias. Não estamos dizendo, aqui não está dizendo que Deus botou a doença nele, não. Está dizendo que ele adoeceu de uma enfermidade mortal.
A doença o atacou. Mas Deus foi como se dissesse, não vou te curar. Aí Deus mandou, olha bem, eu vou rever o versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então ele recebeu o veredito que a enfermidade não tinha cura. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus está dizendo, não vou te curar. E não é o caso hoje. Mas e aí? Então você vê que ele não tinha saída. Ele não tinha saída, irmãos. O médico é uma autoridade no assunto. Ele tem materialidade comprovada para apresentar o decreto, para dar o decreto. Mas tem Deus acima de todos. Só que aqui no caso de Ezequias é o pior de toda a história. Então Deus manda Isaías até ele dizer, vai viver não. Aí ele começa a oração dele, por quê? Porque ele sabe que se ele andasse na palavra em todo o tempo, a história seria diferente. Mas e aí? Ou não seria por causa do pecado de Adão? Mas o que ele está fazendo? Ele está tocando o coração de Deus para dizer, Senhor, no momento eu reconheço que eu estou todo errado. Mas lembra-te, aí ele vai lembrar, como que fazendo Deus lembrar, o Senhor lembra, Senhor, do meu histórico. Ou seja, então olha para isso que eu fiz, não olha para agora não. Não olha para os meus erros não. Mas ele está arrependido profundamente. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Dá uma paradinha. Primeira coisa que o Senhor Deus mandou Isaías falar para ele. O Isaías ainda estava dentro do pátio do palácio, tá? Só quero dizer para vocês isso, que Deus ouviu e respondeu rápido, porque viu nele aquela sinceridade e uma fé absoluta, ou seja, eu sei que Deus está me ouvindo. Tem muita gente que não tem essa certeza, irmãos. Ora 500 vezes a mesma coisa e não consegue nada, porque não há essa certeza, essa confiança. E aí? Vai e diz a Ezequias, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Primeira coisa, ouvi a tua oração. Segundo, vi as tuas lágrimas. Até as lágrimas Deus viu, irmãos. Olha que coisa interessante. Deus sabia que Ezequias tinha uma certeza de que Deus estava olhando para ele e ouvindo o que ele falava. Agora, como nós colocamos como exemplo o primeiro que foi Davi, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Marca aqui que a gente vai voltar aqui. Vai no Salmo 139, a gente vê a fé, a confiança de Davi. Salmo 139. Vai comigo no versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Quem lê comigo? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Dá uma paradinha. Davi tinha ou não tinha? Isso é salmo de Davi. Davi tinha ou não tinha uma certeza de que ninguém se escondia dos olhos de Deus? Tinha ou não tinha? Então, nós lemos lá em Hebreus 4:13. Tem gente que lê, mas não medita. Então não consegue ter aquela palavra escrita no coração. O Espírito Santo é quem faz a gente gravar. Você medita, busca entender. Quando for um momento, você tem uma certeza e pensa, não, peraí, ninguém se esconde do rosto de Deus. Ele escuta tudo que se fala, então eu vou orar. Aí quando ele diz que na angústia ele buscou. Eu estou falando de Davi. Olha bem, o versículo 7. A certeza que ele tem. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha bem o versículo 8.
Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Pronto, acabou. Ainda tem 11. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Pronto. Irmãos, a confiança que Davi tinha é uma coisa esplêndida. O Ezequias não está demonstrando isso? Ou seja, eu sei que Deus está olhando para mim e está me ouvindo. Esperou Isaías sair. Ficou sozinho lá no quarto, a recâmara do rei. Sozinho. Virou o rosto para a parede e começou a orar. Ô Senhor, uma oração no momento de desespero, de aflição, de angústia, mas sincera. Convicção absoluta, certeza. Por que ele diz, lembra-te que andei diante de ti? Porque ele lembrou que ele andou na palavra. Que ele fez tudo quanto a palavra de Deus veio, trouxe a ele. E disse para fazer. Que ele não fazia o que Deus dizia não faça. Vou te dar outro exemplo agora. Não de pessoa, mas de palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí vem a segunda parte. Mas só a que for boa para promover a edificação daqueles que ouvem. Deus está dizendo assim, vocês são meus filhos. Falem coisas boas que edifiquem as pessoas. Falem da minha palavra. Falem coisas boas que edifiquem as pessoas que vão escutar vocês. Aí a pessoa fala um monte de asneira, ataca todo mundo, vai para a internet, solta as flechas de ataque. Aí depois o mal ataca, fica perdidinho. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Porque passou por cima de um não seríssimo de Deus. Deus disse para não fazer e fez. Por que não pede perdão? O Ezequias está se acertando com Deus dessa forma. Senhor, lembra? Ou seja, agora eu sei que eu estou todo errado. Mas o orgulho não deixa, irmãos. Tem gente que é capaz de perder a vida e morrer por causa do maldito orgulho. E não volta. Sai de uma igreja tendo feito um monte de besteirada, falado um monte de besteira e não se arrepende. E não volta. Olha aqui. Não vou dizer para você, mas recado de Deus. Quem entender, entenda. Continuando com o rei Ezequias, vai comigo. Então eu vou voltar no pedacinho da oração de Ezequias. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Dá uma paradinha. O que Ezequias teve? Onde eu apontei a falha dele? Orgulho. O que ele está dizendo aqui? Que antes ele tinha um coração o quê? Perfeito. Aí a pessoa é muito simples, irmão, de coração. Mas depois ela produz outros sentimentos. E não busca com sinceridade para enxergar que dentro está tudo errado. E se dentro está tudo errado, por fora vai ficar errado também. Ele está com a carne dele enferma. Se o diabo conseguir, irmãos, pegar a porta do orgulho, ele vai atacar. E se pegar outros sentimentos também? Tem gente que adoece por causa da mágoa. A palavra diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Estou citando Provérbios 17, 22. Tem que se ligar, irmãos. A pessoa tem que se ligar. O coração tem que estar guardadinho. Sem raiva, sem mágoa, sem ira, sem orgulho, sem vaidade. Uma pessoa orgulhosa, irmãos, ela não percebe se ela não se consagrar e pedir, Senhor, mostra onde eu estou errando. Você vê que ele cai em si, lembra? Ou seja, eu sei que meu coração não está perfeito, não tem sido perfeito agora nesses últimos tempos. Coração. Você vê como isso implica para ter saúde, alegria, paz, as bênçãos de Deus. Jesus disse que do coração procedem as saídas da vida. Se o orgulho entrar, meu irmão, arrebenta, acabou. Você vê a forma como Jesus viveu. Gente, Jesus viveu de uma forma tão simples,
Tão simples. E ele é o Criador, ele criou tudo. Aquele moço que andava, né, pelas ruas, pelas vielas da Judéia, né, pelos lugares remotos, distantes, ele subia montes, ele ia nas cidades, ele ia nas aldeias. Ele foi chegando perto de uma aldeia, trouxeram um cego a ele, pegou pela mão. A simplicidade, a humildade de Jesus. Tem gente que quer fazer a obra de Deus numa igreja. Se disser para lavar um banheiro, a pessoa solta o canil. O canil solta pela boca. Solta os pitbulls. Solta os pitbulls. Por quê? Porque tem uns grauzinhos aí fora. Mas não é para lavar? Ué. Então não reconhece que é casa de Deus, que é casa de oração para todos os povos. Então não entendeu nada. Então não entendeu nada. Então está aqui o momento da grande aflição de Ezequias, mas ele não aceitou o decreto de morte. E veio da boca de Deus, só que ele vai tocar o coração de Deus. Por quê? Porque ele está reconhecendo que o coração dele não estava perfeito como era no início. Porque quando, às vezes, irmãos, às vezes a correção de um pai, o filho não aceita a autoridade do pai. A correção da igreja por um pastorado não reconhece a correção. Por causa do orgulho. Continuando, então. Versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra, esta palavra que falou. Dá um glória a Deus? Pronto, vamos aplaudir Jesus? Obrigada, Jesus.